Muito boa tarde, mais um curto vídeo sobre o papel do Estado na educação do caráter. Vou seguir aqui a perspectiva aristotélica, plasmada nas duas obras-primas que Aristóteles escreveu sobre ética, a Ética Nicômaco e a Ética Eudemo. Para Aristóteles, o objetivo dos estudos sobre a ação, e a ética é a disciplina que nos ensina a agir bem, em ordem a termos uma vida boa, é essa a definição aristotélica da ética, não é, portanto, o saber teórico, mas sim o saber prático, guiado pelo conhecimento e pela razão, com o objetivo de iluminar a ação. É por isso que não chega a conhecer as virtudes, é preciso possuir e exercer as virtudes, que é como quem diz, tornar-se bom, tornar-se virtuoso. Os argumentos são importantes na ética aristotélica, mas não são suficientes. Não são suficientes para fazer com que o agente leve uma vida boa, que é, como quem diz, uma vida direcionada para a conquista da felicidade, o objetivo maior, na perspectiva de Aristóteles. É claro que para uma pessoa que já possui as virtudes do caráter, os argumentos podem ser suficientes, mas para as crianças e os jovens, privados de experiência de vida, com pouca maturidade, os argumentos são insuficientes. Até porque a maior parte dos agentes, dos sujeitos, obedece mais ao medo pela autoridade do que à vergonha. Isso foi bem visto, bem notado e bem acentuado pelo estagirista, por Aristóteles. Por outro lado, não se altera com argumentos o que se adquiriu pelo hábito. O hábito é uma força poderosa que, no fundo, nos ajuda a poupar energia, a poupar esforço e tempo. Uma vez enraizado, é muito difícil de mudar. As virtudes do caráter não se adquirem apenas, portanto, pelos argumentos, nem surgem naturalmente. São, sobretudo, os hábitos os responsáveis pela sua aquisição, e quanto mais cedo se intervier na aquisição de bons hábitos, mais fácil é o seu enraizamento. Se as virtudes do caráter se adquirissem pela natureza e pelos argumentos, evidentemente que pouco havia a fazer, não havia a fazer muito. Mas a verdade é que se adquirem fundamentalmente pelos hábitos e há uma ação que os educadores, os professores, os pais, as autoridades podem exercer no sentido de corrigir os maus hábitos. A leitura das obras-primas de Aristóteles, nomeadamente a Ética Nicômaco e a celebríssima obra dele, a Política, leva-nos a crer que o filósofo grego foi o mais importante precursor da perspectiva comunitarista liberal, simultaneamente comunitarista e liberal, atenção, afastando-se claramente de uma perspectiva que coloque o Estado de fora da ação educativa, mas sem endeusar o papel do Estado. E, sobretudo, sem desprezar o papel da família, da comunidade e das instituições da sociedade civil. Toda a ética aristotélica constitui a defesa da primazia do bem comum face aos interesses particulares, mas não esmaga os interesses particulares, como acontecia, por exemplo, ou como acontece, por exemplo, em largos extratos da obra-prima A República de Platão, e aí Aristóteles afasta-se completamente da visão comunista de Platão plasmada na obra A República. Aliás, Aristóteles defende a propriedade privada, mas coloca-lhe limites. Portanto, também não a endeusa. Não é? Uma vez que a educação ética constitui uma tarefa absolutamente necessária ao processo de aquisição das virtudes do caráter pelas novas gerações, tal empreendimento deve ser seguido, deve ser realizado pelas famílias, pela sociedade em geral, mas também pelo Estado. Portanto, Aristóteles considera que o Estado deve ter um papel no desenvolvimento da educação
Mas esse papel deve estar articulado com o papel exercido pelas famílias e pela sociedade civil em geral. Portanto, Aristóteles é um comunitarista moderado e articula de uma forma muito perfeita a perspectiva liberal moderada com a perspectiva comunitarista moderada. É, no fundo, um realista e um pragmático, um enorme conhecedor da natureza humana. Muito obrigado. Boa tarde.